Irmãos, então hoje, como eu disse, nós vamos voltar à carta de 2 Pedro. Eu quero pedir para que você abra no capítulo 1. E como eu tenho dito nos outros estudos, nós estamos agora lendo dos versos 3 até o verso 11, numa série de pregações nesse trecho, que ele é um trecho que fala basicamente da mesma coisa. O que esse trecho fala, basicamente? Da confirmação da nossa vocação e eleição. E hoje nós vamos concluir, então, esse estudo nesse trecho que vai até o verso 11. Então, como esse trecho diz respeito a um espaço que nem é o que eu vou pregar totalmente hoje eu vou falar dos versos 10 e 11, mas eu quero ler com vocês desde o verso 3. Então, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler juntos, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, a partir do verso 3. O texto diz: Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, à perseverança, a piedade, à piedade, a fraternidade, à fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, nós já falamos dessas outras partes nos outros estudos, tudo que precisamos vem de Deus, uma vida frutífera, e hoje nós vamos falar então da certeza da nossa salvação, os versos 10 e 11. Falando sobre, introduzindo, confirmando a nossa vocação e eleição, e quando não temos certeza da nossa salvação, e depois nós vamos falar, e quando nós temos certeza? Como que nós devemos viver? Então, para a gente lembrar um pouquinho, já que a gente já está estudando há algum tempo, até onde a gente chegou até agora na carta de 2 Pedro, o apóstolo vem nos exortar para que nós confirmemos a nossa eleição e vocação, e ele enfatiza, em primeiro lugar, como a gente acabou de ler, que tudo aquilo que eu e você precisamos para uma vida piedosa, ele já nos deu em Jesus Cristo. Nada do que você pode fazer hoje, apesar dele dar ordem sobre como nós devemos viver hoje, mas nada disso tem qualquer tipo de serventia em termos salvíficos. Nada disso te ajuda a ser salvo. Tudo aquilo que você precisa já foi te dado em Cristo Jesus. Mas, por meio do verdadeiro conhecimento de Deus, que nos é revelado pelo Evangelho, os crentes eles se tornam coparticipantes da natureza divina, porque eles se unem a Cristo em sua morte e ressurreição. Pedro, então, ele continua dizendo que se verdadeiramente nós estamos unidos a Cristo, foi isso que a gente viu nos versos 5 e 7, nossa vida muda. E nós vamos frutificar, nós vamos produzir verdadeiros frutos. Esse crescimento vai implicar o quê? Em acrescentar a fé? Tudo aquilo que a gente falou, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, aquela lista que ele dá nos versos 5 a 7. E esse frutificar é que mostra que nós não estamos nem inativos e nem frutíferos no conhecimento de Jesus. E que nós não nos esquecemos da salvação que nos foi dada em Cristo. Isso é o resumo de tudo que a gente viu até agora. Se você não esteve presente nos outros estudos, procure depois assistir, que vai ser importante para você. E o primeiro ponto vem o que a gente vai falar sobre a confirmação da nossa vocação e eleição aqui no verso 10. E o texto diz: Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque assim fazendo, vocês jamais tropeçarão. O que é esse por isso? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Por isso que eu quis fazer esse resumo. Porque esse resumo é o por isso que ele está fazendo. Porque Cristo já deu tudo o que vocês precisam. E porque vocês têm que ter uma vida nova em decorrência daquilo que Cristo deu, vocês precisam, e aqui é uma ordem,
procurar com empenho cada vez maior confirmar essa vocação e essa eleição. Aqui o nosso irmão Martyn Lloyd-Jones, hoje eu vou contar com muitos amigos, muitos universitários aqui para me ajudar, tá? Nosso irmão Martyn Lloyd-Jones, um homem de Deus que serviu muito à igreja do século passado, ele diz assim: é certo dizer que esse versículo 10, que nós vamos estudar hoje, é realmente a chave da epístola toda, em geral. E que o objetivo dessa epístola toda é habilitar-nos a tornar certa e segura a nossa vocação e eleição. Então, foi possivelmente até agora assim, o estudo que eu demorei mais tempo para preparar, porque de fato esse estudo, esse verso 10 e o verso 11, especialmente o verso 10, é o centro dessa carta. Apesar de ser uma carta escrita para combater falsos mestres que estavam trazendo uma grande tristeza para dentro da igreja e dúvidas para meio da igreja, de pessoas sérias que achavam que não eram salvas e de ímpios que diziam que eram salvos. Então essa carta ela vem para afirmar quem que são os crentes reais, quem que são os crentes verdadeiros. É isso que Pedro está fazendo. E é por isso que ele vai falar tanto sobre essa questão da vocação e da eleição e de que forma que isso pode ser confirmado. E por causa dessas verdades todas, nós somos exortados a ser mais diligentes, a nos esforçar na nossa vida cristã. E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente estranha um pouco esse tipo de mensagem ou esse tipo de ordem que nos chama a tomar responsabilidades nossas. Então, peraí, é para eu me empenhar? Eu me esforçar? Às vezes a gente acha estranho essa terminologia, mas, irmãos, quem está dizendo não sou eu, é a palavra de Deus. A gente só tem que entender para não compreender de forma equivocada. Se você pegar, e aqui tem várias versões de Bíblias que os irmãos usam, por exemplo, a Almeida Revista Corrigida vai dizer assim: procurar, esse mesmo texto aqui do verso 10, né? Ó, que eu vou deixar até aqui. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Olha só como ele fala. É NVI. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês. A NVT. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, vocês estão entre os que foram chamados e escolhidos. E talvez uma leitura rápida aqui. É por isso que eu faço sempre a introdução e é por isso que Bíblia você lê tudo. Você não lê só um verso isolado. Porque a gente acabou de ler vários outros textos dizendo que tudo vem de quem? De Cristo. Ué, então, mas o que ele quer dizer então com isso? Que eu tenho que me empenhar, me esforçar? Então, já sei. Alguém vai falar. Eu sei que alguém pensa isso porque tem um monte de igreja que é baseado nisso. Cristo começa e a gente termina. É isso que ele quer dizer? De forma nenhuma, irmãos. Não é isso que a palavra diz. Se você pensou isso, depois procure um dos presbíteros para conversar, tá bom? Não é isso. De forma alguma. Dizer isso seria negar tudo que o Pedro falou antes. Só nessa carta. Eu não vou nem falar de todas as outras cartas do Novo Testamento e tudo aquilo que a palavra diz desde o Antigo Testamento, que sempre apontou que tudo era pela fé, que tudo era pela graça. Então, no verso 3 que a gente leu, que eu já li hoje para vocês, tudo veio pelo seu divino poder, ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida à piedade. No verso 1, o que ele disse? A gente teve um estudo inteiro só sobre isso. O verso 1 que ele afirma categoricamente, aos que conosco, ele escreveu essa carta para quem? Aqueles que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, existe alguma dúvida de que ele não está dizendo que qualquer tipo de salvação ou de esforço que você faça pode levar à salvação? Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? É tudo pelo Senhor. Mas aqui ele está chamando a gente, ele está exortando a gente a uma forma de proceder em nossa vida. E aqui a gente vai trazer mais um ponto, né? Eu não gosto de trazer assuntos, às vezes, assim, que fogem, né, do texto em si, mas é importante a gente falar, às vezes, de assuntos difíceis e a igreja tem capacidade de entender e, caso tenha dúvida, venha procurar depois. A gente está diante aqui daquilo que a gente chama de mais uma do que a gente chama de antinomias da Bíblia. Você sabe o que é uma antinomia? Então eu vou explicar para você o que é uma antinomia. Você não tem obrigação nenhuma de saber isso, mas é importante saber. Uma antinomia, isso é um termo que é muito usado na filosofia, mas aqui, quando a gente olha para as Escrituras, você vai perceber que muitas vezes a gente está diante de situações assim na Bíblia. Uma antinomia é uma aparente contradição entre duas verdades. Duas verdades que são igualmente críveis, ou seja, acreditáveis, são verdades mesmo. Elas são, a gente precisa acreditar nelas.
Essas verdades são lógicas, as duas verdades são coerentes, só que, de acordo com a minha cabeça, com a minha razão, com a minha capacidade de compreensão, quando eu coloco uma e coloco outra, uma do lado da outra, eu olho e falo, eu não consigo entender como essas duas coisas andam juntas. Isso é uma antinomia. Você tem duas verdades igualmente válidas, mas que eu não consigo entender com base na minha razão, de que forma que elas podem andar juntas. E qual antinomia que a gente está diante aqui? A gente está diante de uma antinomia que diz o seguinte, que nós cremos em uma eleição que é incondicional, ou seja, sem condição nenhuma da nossa parte, totalmente baseada num ato soberano de eleição, de escolha de Deus, e que nós não temos qualquer participação. Uma salvação que é operada unicamente totalmente por Deus. Deus elege, o Filho salva e o Espírito regenera. É tudo Ele. Eu não faço absolutamente nada. E isso é uma verdade que está escrito onde? Na palavra de Deus. Só que a gente está diante de uma ordem para que eu me empenhe, para que eu me esforce na minha vida. E qual que é a outra proposição, a outra informação que nós temos aqui? Ao mesmo tempo, nós cremos que o ser humano é total e absolutamente responsável por cada um dos seus atos. Tudo que você faz, fala, pensa ou deixa de fazer, você é responsável. Mas, Danilo, então assim, quando eu era um ímpio, não é verdade que Deus precisa operar em mim a regeneração para que eu possa nascer de novo? Sim, é verdade. Então eu não tinha responsabilidade? Não, você tinha responsabilidade sim. Mas eu não consigo entender. Eu também não, e é por isso que é uma antinomia. Hoje, quando eu consigo praticar uma boa obra em Cristo, isso foi eu quem fiz ou foi o Senhor quem fez? Vocês olham, eu estou fazendo. Eu acordei e falei, hoje eu vou ajudar alguém. Mas, meus irmãos, foi o Senhor que operou isso através... Como? Eu não consigo entender. Eu também não consigo entender. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui. Existem verdades que estão nas Escrituras, meus irmãos, e que racionalmente nós não conseguimos entender. Sabe por quê? Porque você e eu somos seres finitos diante de verdades infinitas. Você consegue imaginar a possibilidade do infinito caber dentro do finito? Faz sentido isso? Não, não faz. Então, muitas vezes nós nos deparamos, e a Escritura é cheia disso. Você já ouviu falar de uma coisa chamada Trindade? Já ouviu, né? É uma base da nossa fé. Quem aqui pode explicar a Trindade? Nós não podemos explicar a Trindade. Não cabe na nossa mente finita. E pior, além de eu ter uma mente finita, uma razão finita, a minha razão ainda está manchada e estragada pelo pecado. Adão, antes de cair, ele também não conseguia entender essas coisas maravilhosas, porque ele era finito. Mas nós, além de não conseguirmos, ainda temos a questão do pecado que faz com que a gente olhe para coisas simplesmente impossíveis de entender e a gente não consegue. Mais uma vez, o Dr. Lloyd Jones ele vai dizer o seguinte, a essência da fé consiste em crer onde não posso entender, porque eu vejo na palavra de Deus. Isso é uma verdade. Eu não consigo entender, o Marco não consegue entender, o Martin Lloyd Jones não conseguiu entender. Nós não vamos entender. E nem tudo é feito para que nós entendamos. E por isso que aqui eu queria fazer uma primeira aplicação, irmãos. Isso não é preciosismo, isso aqui é uma coisa séria. Porque, infelizmente, eu já vi pessoas se afastarem da igreja, pessoas que estão vivendo vidas confusas, porque elas colocam na cabeça o seguinte, a minha razão é a base pela qual eu julgo todas as coisas. Se eu não entendo, então não serve. Eu preciso entender. Meus queridos, se você minimamente compreende a realidade do pecado, e aí uma questão lógica, se você minimamente aceita que existe um Deus infinito e você é um ser finito, você não vai conseguir entender. Então a primeira aplicação que eu quero fazer com todos nós aqui, a começar por mim, é seja humilde. Seja humilde. Você não vai entender tudo aquilo que está nas Escrituras. É simplesmente impossível. A palavra de Deus é a palavra revelada e muitas das coisas que o Senhor colocou ali, Ele não quer que nós consigamos compreender na sua operação. Ainda que Ele possa me dar verdades que aparentemente são contraditórias, mas elas não são, e elas são verdades de Deus, e eu, pela fé, eu aceito.
Nossa razão é incapaz de compreender muitas das verdades reveladas nas Escrituras. E sabe o que eu faço quando eu não entendo? Eu recebo por fé. É isso que é fé. A fé é a certeza de coisas que não se veem. Se você só aceita aquilo que você consegue entender perfeitamente pelo método científico, então você não tem fé. Você consegue entender que você não tem fé? Você está procurando uma ciência. Você não está procurando uma fé em um Deus que criou todas as coisas, um Deus que morreu e ressuscitou pelos seus. Então, seja humilde. Hoje o Marco leu Jó, eu vou ler Jó de novo aqui. Sabe uma coisa assim, eu já lutei muito com isso, o início da minha caminhada. E eu achava que eu tinha que ter respostas para tudo. Não há respostas. Um dia Jó, ele ouviu de Deus isso. E eu espero que nenhum de vocês tenha que ouvir como Jó ouviu. Jó 40, verso 2. O texto diz assim: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que você tem as respostas? Jó escutou isso. A gente leu hoje de manhã, né? Qual que foi a reação de Jó? Pela graça de Deus, depois de 40 capítulos, ele se submeteu. Mas ele precisou, ele brigou. Meus irmãos, que nós possamos ser humildes diante do Deus Todo-Poderoso a quem nós estamos diante o tempo todo. Nós não vamos conseguir entender todas as coisas. Não vamos. Então, prosseguindo, assim mesmo afirmando de maneira definitiva que a salvação é obra tão somente da graça de Deus, Pedro não tem problema algum em exortar todos aqueles que se dizem cristãos a viver uma vida digna desse chamado, confirmando a sua vocação e a sua eleição. Como Tiago disse, porque a palavra é uma só e a palavra ela é toda completa. A principal característica de alguém que nasce de novo não é o que ele fica se vangloriando de fazer, ou daquilo que ele diz crer, mas é a vida efetiva, é um novo nascimento, é uma vida nova. Vocês acham, por exemplo, que aqueles fariseus que o Senhor tanto atacava, o discurso deles tinha alguma coisa de errado? A maior parte das vezes não, mas aqueles homens não viviam 1% daquilo que eles cobravam de outras pessoas. Vida, novidade de vida. E é isso que Pedro está exortando. Ele primeiro dá a base da salvação, de onde que ela vem. E aí ele vem dizer, e agora? A vida de vocês efetivamente se coaduna com aquilo que vocês dizem crer? Essa é a análise que nós precisamos fazer para a nossa vida. E aí, nós vamos chegar num ponto, esse ponto que eu quero falar para vocês aqui. Nós lemos um texto que fala sobre confirmação de vocação e eleição. E nós temos uma situação que é essa aqui. E quando nós não temos certeza da nossa salvação? Talvez para alguns irmãos aqui, você fala assim, nunca tive problema com isso. Pela graça de Deus, eu nunca tive dúvidas. Quando eu criei, foi uma coisa assim maravilhosa. O Senhor já encheu meu coração e eu tive convicção. E se essa é a sua situação, graças a Deus por isso. Isso é importante, eu fico feliz que muitas pessoas tenham essa experiência. Mas essa não é a experiência de todos os crentes. Muitos crentes vão lutar por muito tempo, especialmente no início da sua caminhada, com dúvidas a respeito de se ele efetivamente é um cristão ou não. A questão aqui não é nem assim, será que Deus salva ou não salva, se Jesus salva? Não, mas será que... Eu aceito, eu entendi tudo que você falou. Eu entendi o que é o Evangelho, mas eu não sei se eu sou um desses. É essa a dúvida. E um dos motivos, talvez, pelos quais eu demorei tanto tempo para preparar esse sermão é porque essa foi uma luta que me atacou por anos. Anos. Foram mais de 2 anos sem ter certeza se eu era salvo. E assim, meus irmãos, não despreze o sofrimento que é isso. Você está na igreja, você participar, e você está ali, você se alegrar com aquilo, e de repente você chega em casa e é atacado pelo inimigo muitas vezes, e você fica, não, eu acho que eu não sou, talvez, não, será que eu sou mesmo? Será que não é só por conveniência? Será que não é... É muito ruim, é muito triste isso. E mesmo que quando isso acontece às vezes no início da caminhada, talvez isso vai acontecer no decorrer da caminhada. Porque o inimigo, nós sabemos, ele não pode imputar nenhum tipo de acusação a nós, que somos os eleitos de Deus, porque quem que nos justifica? Mas se ele puder fazer com que a gente sofra, ele vai fazer o máximo que ele puder para que a gente sofra. É lógico que nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo isso, mas, irmãos, nós sabemos que nós sofremos. Nós sabemos que muitas vezes é difícil. Então, se você nunca teve problemas em relação a isso, graças a Deus pela sua vida, mas não julgue aqueles que lutam em relação a isso, porque é uma questão muito específica de cada um. E aí o nosso irmão Sproul, que a gente sempre usa aqui, ele vai dizer algo bem interessante.
Existem 4 tipos de pessoas no que diz respeito à certeza de salvação. Pessoas não salvas, que sabem que não são salvas, é o ímpio que a gente vê todo dia na rua. Ele é não salvo e ele sabe que ele não é salvo, e ele não está nem aí, ele não quer ser salvo também. A segunda são pessoas salvas, mas que não têm certeza que são salvas, que é essa pessoa que eu quero tratar nesse primeiro momento. Pessoas salvas, que sabem que são salvas, que também eu vou querer tratar se a gente conseguir chegar no fim, a gente vai chegar nesse ponto também, vamos tratar essas pessoas. E o quarto, pessoas que não são salvas, mas têm certeza que são salvas. Também tem essas. E aí não é o Sproul que fala, é o próprio Cristo que vai dizer isso para nós. Então essa é a observação que eu quero fazer sobre essas pessoas salvas que não têm certeza de que são salvas. Então, como eu disse, uma pessoa pode até crer, ela conhece o Evangelho, ela ouviu o Evangelho, ela sabe responder, ela crê que Jesus morreu na cruz, no lugar daqueles que morreram, ela crê nessas coisas, ela está aqui, ela está escutando, ela está presente, ela participa dos eventos da igreja, ela tem prazer em estar aqui, mas ao mesmo tempo ela se pergunta, será que eu sou uma dessas pessoas? Essa era a minha dúvida. Eu fiz curso de batismo algumas vezes. E aí eu falei, não sou, quem sou eu? Não. E eu lutava com isso, eu achava que eu não era. E assim, irmãos conversavam comigo, pastores conversavam comigo, mas lembra que eu falei? Não, a minha razão é meu guia. Eu preferia ouvir a mim mesmo, e isso causou muito sofrimento a mim e às pessoas que estavam à minha volta. Então, a quem que eu quero falar aqui? Essas pessoas que creem que Cristo salva, que creem que existe um Deus, que Deus criou todas as coisas, mas ela não tem certeza se ela é uma dessas pessoas que foram salvas. Então, só para ficar claro, eu não estou falando, essa não é uma pregação sobre o que nos dá certeza da salvação, no sentido como Paulo vai tratar em Romanos 8, por exemplo, lá no início. Então, eu estou falando de pessoas que têm dúvidas a respeito se elas efetivamente são parte dos crentes ou não. E aqui, vou trazer mais um irmão aqui, o irmão Sinclair Ferguson, ele vai dizer assim, o que essa pessoa deseja saber não é como posso ter certeza de que Cristo é capaz de salvar. Ela sabe isso, ela já ouviu muitas vezes ela concorda com isso. Mas como eu posso ter certeza de que eu, Danilo, criei no Cristo que salva? Trata-se da diferença entre a confiança na capacidade que Cristo tem para salvar, que não é isso que está em jogo aqui. É isso que Paulo vai nos ensinar em Romanos, por exemplo, que Pedro falou agora há pouco. O problema não é esse. O problema é outro. Não, tudo bem, Cristo tem capacidade para salvar, ok, mas será que eu sou um desses? A consciência da posse dessa confiança e da participação do grupo daqueles que salvam. Essa é a questão. Não, tudo bem, Jesus morreu na cruz, tudo, mas será que eu sou um dos eleitos? Será que não é só vocês? Talvez, né? E essa é a grande questão. E essas dúvidas, meus irmãos, elas são tão sérias e tão comuns que, se você for pegar a nossa Confissão de Fé de Londres, de 1689, ela tem um tópico específico sobre esse tema, sobre certeza de salvação. A Confissão de Westminster também tem, então onde ela foi tirada. E o texto, um dos textos, vai dizer isso daqui. Essa certeza infalível da salvação não é uma parte essencial da fé cristã, pois um crente pode esperar muito tempo e lutar contra muitas dificuldades antes de alcançá-la. O que ele está querendo dizer aqui? Quer dizer que muitas vezes, muitos crentes verdadeiros vão ter dúvidas. E eles não vão ter certeza. Por quê? É do jeito da pessoa. Alguns são extremamente inseguros, outros têm um perfil mais sensível, outros são mais depressivos, outros são mais teimosos. Existem N motivos pelos quais as pessoas podem lutar em relação a isso. E aí, meus irmãos, você fala assim, eu discordo disso. Fala, olha, quando eu vi isso aqui, os puritanos do século XVII se sentaram e eles concordam com isso. Eu falo, quem sou eu para discutir com eles? Se eles entenderam que sim, haviam homens de Deus que amavam o Senhor no meio deles e que sofriam. E eles entenderam isso, que biblicamente você vai perceber que existem sim pessoas que são crentes, mas que lutam e não têm certeza e têm dificuldade. Por quê? Por causa do pecado que habita dentro delas. Assim como o pecado faz algumas pessoas terem certeza absoluta de uma salvação que elas não têm, outras pessoas vão sofrer por causa do mesmo pecado, não podendo usufruir da bênção que é a certeza da salvação, mesmo tendo a salvação em Cristo Jesus, mesmo pecado.
Sabe qual que é um dos textos que eles usavam muito, muito? Se você pegar qualquer das confissões, elas vão fazer referência a esse texto. Muitos autores daquela época escreviam e usavam esse texto. Isaías 50. E eu vou ser bem sincero, eu já li Isaías várias vezes e eu não me lembrava desse verso. Olha o que o texto de Isaías 50 diz. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo, mas que andou em trevas sem nenhuma luz, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. A gente vai para o Salmo 88, por exemplo, que é um salmo triste, 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 e é de um homem de Deus, e você olha aquilo e fala, não pode, isso aí não pode ser um homem do Senhor. E é. O Marco falou sobre aflição hoje de manhã. Meus irmãos, muitas vezes eu creio que muitos de nós aqui passamos por momentos de trevas em nossas vidas, em que você talvez não enxergou luz alguma, em lugar nenhum. Mas você confiou mesmo assim. Você esperou mesmo assim. Você continuou mesmo assim. Não foi você, foi o Espírito Santo que fez isso por você. O Senhor sempre esteve ali. Ele nunca te abandona, Ele nunca vai te abandonar, aqueles que são dele. E isso era uma realidade que esses irmãos criam. Eles entendiam dessa forma. E aí a gente pode usar N exemplos. Eu vou dar uma sugestão, caso você queira ler um livro sobre isso. Assim, é um livro triste, não é um livro feliz, é um livro triste, mas é um livro que mostra como essa realidade ela é real. É um livro que chama O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. Nesse livro eu li esse livro lá no meu começo de caminhada, ele me ajudou muito. Ele vai contar a história de 3 homens de Deus que tiveram uma vida miserável, horrível, triste. E um deles, em especial, ele morreu lutando com questões a respeito de dúvidas sobre a salvação dele. Um desses homens era John Bunyan, o peregrino, que nós conhecemos. O outro era David Brainerd, que era um missionário. Jonathan Edwards escreveu a biografia dele. E o outro chamava-se William Cowper. Esse homem ele sofreu uma depressão profunda pela vida toda dele. Ele foi pastoreado por John Newton, aquele ex-traficante de escravos que se converteu e escreveu aquele hino que a gente conhece muito, Amazing Grace, né? A graça eterna de Jesus, maravilhosa graça. E esse homem, ele lutou e ele cria verdadeiramente no Evangelho. Ele cria verdadeiramente, mas ele lutava com aquilo. Ele lutava com aquilo. E ele escreveu muitos hinos maravilhosos, que especialmente na língua inglesa eles cantam até hoje, que são usados até hoje, e foi um irmão que não conseguiu experimentar esse descanso. E aí eu fico pensando como esses irmãos aqui, esses puritanos, olhavam para uma pessoa. Esse homem era posterior à confissão. Como é que eu vou falar? Esse homem não é salvo. Veja, esse homem ele não usufruiu de bênçãos da salvação que ele poderia ter usufruído. Não sei se por falha dele, não sei se, como o Marco falou hoje de manhã, existem situações que são decorrentes do nosso pecado, sim, outras não necessariamente, mas que o Senhor permite que nós passemos e vai ser para a honra e glória dele. E eu sei que mesmo que esse homem tenha sofrido por 50, 60, 70 anos, esse homem está na glória hoje, vivendo uma vida de uma alegria e paz indizível. Aqueles 50, 60 anos não foram nada para ele. Então, da mesma forma, isso pode vir a acontecer conosco. Mas eu não quero que nenhum de nós aqui olhemos para essa história e fale assim, então vai ser assim para o resto da minha vida? Não, não necessariamente. Você pode clamar ao Senhor para que Ele dê a você essa certeza, porque você pode ter certeza da salvação. Nenhum de nós aqui está amaldiçoado com, eu não posso ter. Não, nós podemos ter certeza sim. Nós precisamos se humilhar diante da palavra de Deus, olhar para os textos e crer neles. E pedir para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. O que atrapalha muitas vezes na nossa dificuldade em relação a isso? E aqui eu posso falar, quando o irmão Lloyd Jones aqui ele colocou, eu falei, eu lembro que eu fazia exatamente as duas coisas. Aqui. 2 grandes perigos para pessoas que têm dúvidas em relação à sua salvação. O primeiro é o de exagerar no autoexame. Algumas pessoas que nunca se examinam, isso é um problema seríssimo. A pessoa vive de qualquer jeito e acha que está tudo bem. Isso está errado. Todo crente é chamado ao autoexame. Eu vivo de acordo com aquele que eu digo que é meu pai? Eu sou um embaixador de Cristo? Ou não sou? Como que eu tenho vivido a minha vida? Esse é o autoexame que todos nós temos que fazer. Só que existem pessoas, aí por isso que é uma questão de temperamento, que são extremamente
cuidadosas e zelosas e meticulosas, e a pessoa acorda e ela bate o pé no chão, machuca o dedinho e acha ruim, e aí ela já pequei contra o Senhor hoje porque eu achei ruim que eu bati meu dedinho no chão, e aí ele já acha que não é salvo mais. Então existem pessoas que chegam num ponto de ser mórbidos em relação a essa dificuldade. Tudo. A palavra de Deus, ela nos ensina a fazer o autoexame e a lidar as coisas, mas meu irmão, você nunca vai ser perfeito. O problema não é perfeição ou imperfeição. Possivelmente o homem, nas Escrituras, que mais nos ensinou sobre a certeza da salvação, foi Paulo, não foi? Paulo, ele tinha alguma dúvida da sua pecabilidade? Leia Romanos 7. Paulo, o que ele diz em relação, quando ele fala dele como pecador? O menor de todos, o pior sou eu. Ele não estava brincando, ele não estava mentindo. Então a questão aqui não é de ser perfeito ou não ser perfeito. Existem pessoas que acham que para ter certeza de salvação eles precisam ser perfeitos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que uma pessoa que creu no Evangelho efetivamente, ela vai lutar contra o pecado, ela vai fazer de tudo para não cair em pecado, mas se eventualmente cair, ela tem um advogado, ela vai buscar esse advogado junto ao Pai. Cristo Jesus, o advogado delas. Esse é o primeiro erro dessas pessoas. Muitas vezes são pessoas extremamente diligentes. Quando a gente olha para a história desses homens, esses puritanos, geralmente eles estavam nesse ponto aqui. Eles nunca se achavam dignos. Nunca. Não, porque ontem eu pensei errado em algum momento. E era um excesso de zelo que talvez a palavra não trazia. Há depois o perigo de ficar esperando por alguma grande experiência ou por algum tipo de manifestação extraordinária. Essa também, eu estou esperando até hoje, faz 20 anos, não tive ainda não vi luzes ainda, não aconteceu comigo, mas eu fiquei esperando. E eu não tiro a realidade daqueles que tiveram, de fato, momentos extraordinários de conversão, glória a Deus por isso, mas eu não tive. E eu sei que muitas pessoas não tiveram. A Bíblia não fala que você vai ter uma grande experiência. E a gente, quando vê as biografias de grandes homens de Deus, você vai ver que muitos deles foram convertidos pelo Senhor de joelhos chorando no chão, rejeitando a Cristo até o último momento. Então não foi momentos de fogos de artifício muitas vezes. Então, onde a Bíblia fala que precisa ter esse uau, nossa, eu vi coisa, não fala. Então essas duas coisas elas podem atrapalhar muito essas pessoas que têm essas lutas em relação à certeza de salvação. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Danilo, talvez essa seja a minha situação. Eu creio no Evangelho, talvez eu até já fui batizado, mas às vezes eu sou tentado. Aí eu falo, Danilo, você é tentado até hoje nisso? Pela graça de Deus, tentado eu ainda sou, mas hoje eu aprendi a lidar mais com isso. Hoje eu parei de ouvir Satanás. Antes eu ficava querendo discutir. Não, veja bem, hoje eu simplesmente falo, a minha segurança está no meu Senhor Jesus Cristo, eu não quero pensar mais nisso. Eu creio, não é no que eu faço, não é porque eu sou pai, presbítero, porque eu prego, não é por nada disso, é porque Jesus Cristo morreu por mim, eu não tenho mais que conversar sobre isso. Especialmente nas horas difíceis, irmãos. Eu sempre digo isso, o inimigo, ele não é um inimigo, um cavalheiro, um gentleman na hora de lutar. Sabe aquele que na disputa, a hora que você derrubar a sua espada no chão, ele vai esperar você pegar a sua espada para continuar a luta como iguais? Não, Satanás ele é mau, ele é mentiroso, ele é homicida, ele é traiçoeiro. Sabe qual vai ser a hora que ele vai atacar a sua fé? A hora que seu filho estiver doente, a hora que você perder tudo, a hora que a tua mulher te abandonar, a hora que você estiver passando por aquela crise. Ele vai aproveitar todos os momentos para fazer você. Viu? Você não é. Meus queridos, a nossa segurança está no Cristo que nos salvou. É nele. E na hora que você for tentado, porque essa hora vai vir, o dia mal vai vir, né? Nós falamos muito sobre aflição hoje de manhã, o Marco falou, vai vir para todos nós, você vai ser tentado. E o seu papel, e o meu papel é não olhar para as circunstâncias, olhar para o nosso Salvador e falar, o meu Senhor me salvou, eu estou em Cristo, como Pedro tem falado desde lá da primeira carta. Eu tenho uma coroa guardada para mim, essa coroa não murcha, essa coroa não estraga, vocês podem me perseguir, vocês podem fazer o que quiser, vocês podem tirar minha vida, mas eu sei o que me espera. Essa é a nossa realidade. Então, a confissão, ela prossegue dizendo assim, tá, eu tenho dúvida, o que eu faço? Vamos lá.
Portanto, todo cristão tem o dever do quê? E aí a gente vai para o verso 10. De procurar confirmar a sua vocação e a sua eleição. Eu apaguei ali, mas ele fala com toda diligência. Ele simplesmente replica aqui. Então, eu tenho problemas com certeza de salvação. O que eu faço? Obedece, 2 Pedro capítulo 1, verso 10. Procura confirmar a sua vocação e eleição com toda diligência. Se você tem dúvida no coração, se há dúvida no coração desse que crê andar em trevas, o seu chamado é o de continuar a confiar no nome do Senhor Jesus e de se firmar sobre o seu poder. Você precisa continuar confiando. E aqui é fé. Aqui não é razão necessariamente. A razão às vezes pode ser toda contrária. Está dando tudo errado, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu não consigo provas. Cadê a prova de que Deus existe? Não vai ter. Mas é pela fé. Eu creio. Eu creio nesse Senhor. Eu vou continuar a crer nesse Senhor Jesus Cristo que morreu no meu lugar, e eu creio nele. E como que nós fazemos isso? Primeiro, confiando na salvação operada a nós pelo Senhor e buscando confirmar a nossa vocação e eleição por meio de uma vida que reflita essa verdade. A base de tudo é a fé, lembra? A gente recebeu a fé e depois, acrescentando a fé. Aí ele vai falar virtude, vai falando todas aquelas virtudes que a gente acrescenta, mas tudo começa com a fé. Então, como que eu posso saber se isso está acontecendo? Mas Daniel, será que está acontecendo na minha vida? Será que eu estou experimentando isso? Eu entendo, Jesus morreu, mas eu tenho dúvida ainda, porque eu não sei se é a minha vida. Então eu quero colocar alguns aspectos práticos para você olhar para a sua vida. E se você consegue, pelo menos, vislumbrar essas realidades práticas na sua vida, que denotam que possivelmente o Espírito Santo já está fazendo alguma coisa em você. Se não, tudo. Né? Ele sempre faz tudo. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: eu posso saber que o Espírito Santo já está trabalhando em mim quando eu começo a ver que o pecado, que antes talvez era objeto do meu desejo, quem aqui já foi aqueles ímpios, bem ímpios mesmo, né? Já andou bem no caminho da impiedade. Todo mundo já foi ímpio aqui. Todo mundo teve que crer um dia. Mas você lembra quando você tinha prazer e você se programava para fazer, e você se organizava para fazer, e você juntava dinheiro para fazer, e você depois ainda saía falando do seu pecado, se vangloriando do seu pecado? Você lembra que houve uma época que você fazia isso? Mas agora você não tem mais prazer nisso. Você tem vergonha disso. Você foge disso. Você não quer mais fazer isso. E quando você faz, porque isso pode acontecer, você se entristece. Você não fica feliz. Você não sabe nem explicar como. Mas você sabe que aquilo... Eu não sei nem porquê, mas assim, eu sempre fui naquele lugar, com aquelas pessoas, e fiz aquelas coisas, mas agora eu não consigo mais. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Isso não é normal. Isso não é normal. Um outro sinal, quando nós vemos que a nossa santificação, ou seja, o jeito meu de viver, se torna evidente para aqueles que estão à minha volta. Quando Cristo se torna mais claro na minha vida. As pessoas enxergam Cristo em mim. Lembra dos tópicos que a gente já pregou? Quando as pessoas começam a ver que eu estou mais calmo, mais manso, enxergam um pouco mais de domínio próprio, elas conseguem enxergar mais virtudes, mais alegria, um pouco mais de bondade. Aqui ninguém está falando de perfeição. Mas há algo de diferente ali. Eu não sou mais aquela mesma pessoa que explodia toda vez com meu pai e com a minha mãe por qualquer coisa. Não que isso não aconteça de vez em quando. Mas quando acontece, eu peço perdão, me perdoe, eu não consigo ficar bem com aquilo. Vocês acham que isso é normal por uma pessoa que ama todo o mal como o ímpio faz? Isso não é normal também. Quando eu passo a ter prazer, isso aqui é muito interessante, nas coisas que antes eu rejeitava. Por exemplo, conhecer mais a Bíblia, estar junto com crente. Se você falasse para mim, quando eu tinha 16 anos, assim, você vai ter que passar 3 horas com um crente. Você fala, não, por quê? O que eu fiz? Não é normal você ter prazer em estar dentro de uma igreja. Tanto que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ia domingo de manhã, na escola dominical, domingo à noite para o culto, e no sábado, no grupo de jovens, o que eu ouvia dos meus amigos familiares é, você ficou louco. E eu entendo, porque eu também achava isso. Você vai ficar 4, 5 horas do seu final de semana
sentado numa cadeira desconfortável, algumas que vão para trás, né? Desconfortável, com um monte de crente ouvindo, gente falando da Bíblia. Meus irmãos, isso é normal ter prazer nesse tipo de coisa? É só para quem nasceu de novo. Isso não é normal. E mesmo que você não sinta, Danilo, tá bom, eu sei, eu estou aqui, tudo, mas não estou tão feliz assim. Se eu pudesse ter outro lugar. Irmãos, todos nós aqui vai ter momentos que às vezes você vai vir sem estar com vontade de vir, que você não vai ter tanta alegria em estar aqui, que você vai estar às vezes meio chateado, meio nervoso. Faz parte, isso é normal. Mas no padrão você tem alegria e tem prazer de estar junto com os irmãos, tem prazer em ouvir as coisas de Deus, tem prazer em ouvir um sermão sem ninguém mandar. Essas coisas não são normais. E você começa a perceber que você não consegue mais viver sem elas. E é tão interessante que pessoas que têm dúvidas na certeza de salvação, a possibilidade de perder essas coisas leva elas ao desespero. E eu lembro que eu pensava nisso, falei assim, nossa, eu não tenho certeza, mas eu não quero perder nada disso. Isso também não é normal. Olha o que o irmão Ferguson vai dizer. Para que os relacionamentos marcados por amor e segurança permaneçam fortes, é preciso que eles sejam cultivados. Deus nos concedeu importantes recursos para o cultivo da certeza que desfrutamos em nossa comunhão com Cristo. Lembra? É tudo isso baseado na nossa comunhão com Cristo, em Cristo. Mas fazer mau uso dessas ordenanças de Deus, chamadas de meios de graça, ou negligenciá-las, não cuidar, para fazer de maneira adequada, isso sim pode sufocar a certeza. Então, qual que é o chamado aqui? Você já está percebendo que tem alguma coisa diferente na sua vida. Você tem dúvidas. Aí você, não, então eu não vou mais. Não. Obedeça. Obedeça essa palavra que você está ouvindo. Conviva com esses irmãos que você ama, que você tem prazer em estar com eles. Esteja com eles. Obedeça essa lei que você está ouvindo em Cristo. Por Cristo, obedeça. Viva. É isso que te dá alegria. É isso que está te dando prazer. Continue fazendo isso, como o irmão disse. Faça uso dos meios da graça. Ah, mas eu estou com dúvida. Esquece essa dúvida. Creia em Jesus Cristo e obedeça aquilo que Jesus Cristo falou. Faça aquilo que Ele diz para nós fazermos. É isso que nós fazemos. Mesmo aqui, aqueles que têm certeza da salvação, todas as vezes, todos os momentos, você tem prazer em fazer todas as coisas que estão aqui nos meios de graça? Eu sei que não. A gente estava na reunião de oração, tinha, 10 pessoas ali. Por que não tem mais gente? É um meio de graça. Por quê? Porque muitos, não tem vontade, eu não tenho tempo, eu não vou arrumar tempo. Faz parte. O ideal seria que a igreja toda estivesse orando. Nós sabemos que tem pessoas que não podem, mas muitos podem e não fazem. De alguma forma, todos nós lutamos contra o desejo de obedecer aos meios de graça. E isso acontece por causa do pecado. O que a gente faz quando você não tem vontade? Você mortifica a tua vontade na cruz e você obedece por amor e por fé no Senhor que te capacita. Esse é o chamado que nós temos. Você não deve fugir. Olha o que ele vai dizer aqui, o irmão Sinclair, de novo. Uma das estratégias do diabo, e aí tem muito diabo envolvido, viu? A responsabilidade por tomar a decisão é sua, mas a tentação, ele vai tentar, do máximo que ele puder. Consiste em fazer com que o crente que está em dúvida se desanime e não procure a comunhão, não se abrigue na palavra, não desfrute das dádivas de Cristo, que Cristo concede para nos certificar do seu amor por nós. Então, tenho dúvida, vou parar de ir para a igreja, vou parar de ler a Bíblia, vou parar de conviver com esses irmãos, vou tentar voltar. É lógico, se essa pessoa efetivamente foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, isso não dura muito. Ele vai e fala, não consigo. Ele volta. Mas a última coisa que você deve fazer é isso. Nessas horas é crucial lembrar que, entre outras utilidades, para isso serve o ministério da palavra, o púlpito, a pregação da palavra que acontece todo domingo de manhã, todo domingo à noite, e que todos os irmãos estão convidados a estar nos 2 cultos, nos grupos nas casas, nas reuniões das mulheres, nas reuniões dos homens, jovens, adolescentes, salas, ministério da palavra, pregação da palavra. É para isso que serve os sacramentos, é para isso que serve o batismo. Você tem dúvida se você está incluído ou não, mas você já tem convicção, não, eu creio, Jesus salvou, seja batizado. Isso é uma obediência, isso é obediência, a gente obedece. Mas eu preciso ter razões. Você precisa crer que se Jesus Cristo morreu no teu lugar, você precisa ser batizado. E você precisa participar da ceia do Senhor. Eu não quero participar da ceia porque eu não estou bem.
Você precisa pedir perdão para o seu pecado diante do Senhor. Se precisar confessar, você confessa. Venha participar da ceia. Esse é o chamado nosso, meus irmãos. É um chamado de responsabilidade individual diante de Deus. Tem alguma glória para mim nisso? Nenhuma. Porque quando eu faço é o Espírito Santo que me capacita. Mas eu não posso jogar na culpa do Espírito Santo a minha preguiça, a minha falta de vontade, a minha negligência. Ah, não, eu não faço porque o Senhor não me capacita. Não, Ele capacita sim. Você prefere obedecer os seus desejos. Quando nós vivemos dessa forma que eu falei, experimentando os meios de graça, fugindo das armadilhas do diabo e obedecendo ao Senhor, nós vamos sim experimentar algo novo. Eu não estou falando só aqueles aqui que têm dúvidas sobre a salvação, mas eu estou falando de todos. Olha o que a confissão continua dizendo. Porque quando nós fazemos isso, quando nós buscamos confirmar a nossa vocação e eleição por meio de uma vida digna daquilo que o Senhor fez por nós, o que vai acontecer? Para que o seu coração possa dilatar-se, aumentar em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, em vigor e ânimo para os deveres da obediência. Quando a gente obedece ao Senhor, em Cristo Jesus, em Cristo, não é porque eu sou bom, não é porque eu consigo, mas em Cristo Jesus, nós vamos poder naturalmente experimentar essa paz, essa alegria, essa satisfação, essa possibilidade de usufruir desde já muitos dos benefícios da salvação. Se você tem dúvidas, talvez você vai abrir mão desses benefícios aqui, e se você for um crente verdadeiro, você vai experimentar no céu. Mas, meus irmãos, a gente é chamado para desde já poder usufruir dessas coisas. A gente não precisa esperar lá para frente só. Danilo, eu entendi, eu quero lutar contra isso. Eu quero lutar contra as minhas incertezas, contra a minha teimosia, contra o meu excesso de zelo, meu perfeccionismo. Sabia que perfeccionismo, 99,99 pela minha conta das vezes é pecado? Tá? Mais ou menos aí. Talvez tenha um 0,01 lá que não é. Acho que só quando Jesus é perfeito que não é. Mas quando a gente tenta, geralmente é para pecar. É por causa do nosso orgulho, tá? O meu é perfeccionismo. Seja lá o que for o motivo que faz você estar com o pé atrás em relação a Deus, mas se você se dispor diante do Senhor, no Espírito Santo, a buscá-lo, eu não posso dizer quanto tempo vai demorar para que você experimente essa alegria, essa certeza. A minha esperança, a minha oração é para que você experimente, porque isso é muito bom e é muito ruim você não experimentar isso. Mas eu não sei, vai ser amanhã? Vai ser depois? Você já fez isso já? Eu já fiz. Assim, eu tinha situação, eu lembro até hoje de uma situação assim que eu tinha um ídolo na minha vida. Aliás, sabe o que eu vou falar? Eu tinha um ídolo na minha vida. Esse ídolo foi destruído já, tá, irmãos? Fiquem tranquilos. Meu ídolo era voltar a morar em Maringá. Eu precisava voltar a morar em Maringá. Tudo que eu fazia era para voltar para Maringá, ir para a comunidade cristã de Maringá e voltar. Eu amava aquela igreja, amo até hoje, mas assim, amava aquela cidade, meus familiares. E assim, eu fiquei 8 anos morando fora de Maringá, sem entender que eu idolatrava aqui. E aí, o Senhor não deixou eu voltar. Todo mundo voltava. Quem estava lá queria ir embora. Eu querendo voltar e não conseguia. Beleza. Aí, às vezes, eu fazia, porque eu sou muito esperto, né? Então, eu falava assim, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu percebi, o Espírito Santo me mostrou que essa cidade ou essa situação de querer voltar é um ídolo para mim. Aí, ao jeito que eu sou esperto, eu falava assim, Senhor, me perdoe pela minha idolatria, eu sei que é, então eu confesso a minha idolatria, peço perdão e me arrependo. Pronto, já me arrependi. Será que amanhã agora eu vou? Como se eu enganasse a Deus em relação a isso, né? Então talvez algum de vocês fale assim, tá bom, eu já entendi, eu confesso, essas minhas dúvidas vêm disso, então amanhã, pronto, agora eu vou sentir a certeza. Eu não sei. No meu caso demorou bastante tempo, e agora eu não quero mais ir também, então vocês fiquem tranquilos, eu não estou mais a fim de ir. Então, assim, irmãos, eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser depois, se vai ser daqui 1 ano, se vai ser daqui 10, 15 anos. Mas eu creio numa coisa. Eu creio que se você, pela fé em Cristo, pela fé em Jesus Cristo, perseverar nessa busca, isso já demonstra um operar do Espírito Santo de Deus. Essa busca por si só já mostra um operar do Espírito Santo. Porque, como eu disse, não é normal para o homem natural, sem o Espírito, buscar essas coisas.
A gente está estudando nos grupos, né, o livro sobre as doutrinas da graça, e a gente tem estudado sobre a doutrina da depravação total, radical. E aí essa doutrina aponta para essa verdade aqui. A gente gastou um bom tempo estudando isso. Como está escrito, Romanos 3:10. Não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Você está buscando a Deus, você está com medo de perder o Senhor, você está com medo de perder a igreja, você está com medo de perder a palavra. Meus irmãos, o ímpio não busca a Deus, ele não quer saber de Deus. Ele rejeita Deus, ele odeia Deus, ele odeia crente, ele odeia tudo que se chama. A gente acabou de ver aqui quantas pessoas que só pelo fato de serem cristãos estão sendo mortas. Essa é a realidade do ímpio. Para de acreditar nas mentiras de Satanás, ele é mentiroso, irmão. Ele é mentiroso. O Sproul vai dizer sobre esse ponto: a pessoa natural, não regenerada, jamais sente um pingo de afeto no coração por Deus. É tolice nós achar, não, mas aquele homem é tão religioso. Não sente, ele sente por uma sensação que ele tem, por algo que ele criou na cabeça dele, mas não sente. É impossível ter amor por Cristo se o Espírito Santo não transformou a disposição da nossa alma, pois pela natureza nós não só não o amamos, como também não podemos amá-lo. Essa é a realidade do ímpio. Apenas quando nós nascemos no Espírito é que um amor pelo Cristo bíblico é despertado em nós. Então, se você já está no processo, entenda, o Espírito Santo já transformou teu coração. Talvez você está demorando para perceber, talvez você está lutando na questão da santificação, mas a realidade é que ele já está operando. E aí a segunda aplicação que eu quero fazer, e eu já comentei, tenha cuidado com o inimigo. Ore. Eu orei no começo da reunião, ore você também. O inimigo, o diabo, Satanás, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E muitos crentes verdadeiros deixam de usufruir da alegria da certeza da salvação porque estão acreditando nas mentiras do pai da mentira. Ele sabe que ele não pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica, mas ele pode, e ele faz isso, ele tenta, cada um de nós, acreditar nele para que nós possamos deixar de experimentar a alegria da salvação que nós já podemos ter. Ele gosta de ver a gente sofrer. Se ele não pode tirar a gente de Deus, ele não pode, mas se ele puder ver a gente sofrer, ele vai. E aí você precisa lembrar de uma promessa do nosso Senhor. João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu o lançarei fora. Quem que diz isso, irmãos? É o Senhor. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se você crê nisso, ainda que você eventualmente tenha dúvidas, ainda que eventualmente você seja tentado, ainda que você eventualmente não consiga extravasar ou sentir essa alegria, essa certeza, se você crê nessa verdade, é o Filho que promete a salvação, pela obra dele, não a sua. A perseverança não está baseado em você, está baseado nele. E por fim, a gente está encaminhando para o fim aqui, Filipenses 1:6. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é uma verdade, isso é uma promessa. O Senhor não para o processo pela metade, Ele jamais faz isso. Meu querido, a última aplicação. Se essa é a sua situação, persevere e obedeça. Persevere e obedeça. Ok, então é minha obra? Não. Persevere nessa realidade. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, que morreu e ressuscitou por mim. E obedeça os mandamentos dEle. Exerça os meios de graça. Seja obediente pela fé. Ah, mas eu não consigo entender porque... Faça. Faça. A maior parte das vezes que eu me ajoelho para orar, eu não estou morrendo de vontade de orar. A maior parte das vezes que eu pego a minha Bíblia para ler, eu não estou morrendo de vontade de ler. Eu tenho 1 milhão de coisas mais interessantes para fazer. Essa é a nossa realidade. A gente precisa lutar. Volto, Romanos 7. Eu sei que eu tenho que ler, mas eu não quero. A minha vontade, ela é tomada muitas vezes pelo pecado que habita em mim. A perseverança dos santos é uma obra do Espírito Santo.
Nosso chamado é para obedecermos até o fim, sabendo que se perseverarmos até o fim, é porque nós de fato somos os eleitos de Deus. Então essa é a realidade que eu queria deixar para vocês hoje. Para quem tem certeza, vai ficar para a próxima. Eu não vou contar, porque já foram 54 minutos. Então, quem tem certeza e quem acha que tem certeza, a gente vai falar na próxima oportunidade. Porque eu não quero fazer correndo também. Mas, meus queridos, essa é a realidade que eu quero trazer, especialmente focado naqueles que têm lutas. Talvez não seja o seu caso. Talvez, eu sei que é o caso de muitas pessoas aqui. Sei que foi o meu caso. Mas eu não sei, eu não conheço todos aqui também. E talvez tenham pessoas aqui que estejam naquele... Lembra o primeiro caso? A pessoa que não crê e tem certeza disso. Se esse é o teu caso, se você, olha, eu não creio, eu não aceito isso é balela, tudo isso, eu acho que se eu fizer uma coisa boa, o Senhor pode me alcançar, eu tenho que dizer uma realidade para você. A palavra de Deus ela é muito clara e pela fé nós cremos na palavra de Deus. Todos, eu li Romanos 3 para você, todos pecaram, e você é um desses pecadores. Todos pecaram. Nenhum pecador, nenhum desses que rejeita a Deus pode ser aceito pelo Deus que é perfeito e justo. Ninguém. E é por isso que ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, Deus homem, vir à terra, viver uma vida de justiça, de totalmente justa e totalmente perfeita, para morrer no lugar de todos aqueles pecadores que creem nele. Aqueles que rejeitam vão ser condenados e vão ao inferno. Aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida, nenhum deles vai ser lançado fora. Então eu clamo a cada um de vocês aqui, eu não conheço a todos, se você tem qualquer tipo de pensamento de que a sua obra, a sua bondade, aquilo que você faz ou deixou de fazer, isso pode te levar para o céu, esqueça. Só a perfeição poderia levar para o céu e o único perfeito foi Cristo. E a palavra diz que não há justo nenhum sequer. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a única esperança que há para você.